Hello again, English student. How are you doing today? Are you ready for one more lesson? Do you have your water, your notes? Have your notes, have your water, and get ready for one more video lesson. Welcome to one more. Estamos quase no final aí do curso, galera. Vamos se puxar porque essa aula aqui é muito bacana, é sobre os desejos, tudo que você quer. Aí você vai expressar todos os seus desejos, tanto no presente, passado, e é legal que essa estrutura aqui, o verbo desejar em inglês é wish, mas tem aí algumas peculiaridades nessa estrutura. Algumas delas são simples, mas algumas aí tem alguns detalhezinhos que a gente vai ter que estudar bastante e praticar para você entender. Não tem tanto mistério assim. A gente vai começar da forma mais fácil, que é aqui o wish como substantivo. Por exemplo, wish pode ser tanto o verbo, né? E pode ser também o substantivo desejo. Desejar o verbo ou desejo, wish. E o plural é wishes. Então, one wish, two wish or three wishes, que é o nome dessa lição aqui, os três desejos. É o nome dessa lição, por ser aqui a história do... Quem é esse cara aqui? Na foto, em inglês a gente chama ele de Genie. O gênio Genie. E ele sai da... Como se chama isso aqui em inglês? Lamp. O gênio da lâmpada. Genie in the lamp. E qual a história, qual o desenho aquele da Disney? Que é... inclusive teve um remake aí recentemente, né? Em inglês a gente pronuncia Aladdin. Em português, Aladdin. Em inglês, Aladdin. The Aladdin, Genie and Lamp, que tem a história dos três desejos. E o primeiro desejo do espertalhão é o quê? Ter desejos infinitos, que é o primeiro exemplo aqui. My first wish is to have infinite wishes. Repeat. Right. Mas infelizmente esse é um desejo que o gênio não pode conceder. Está nas regras ali, você não pode desejar desejos infinitos ou mais desejos. Mas eu fiz esse exemplo então para, primeiro, mostrar o substantivo, que é o wish, plural, wishes. One wish, two wish, infinite wishes. E também o verbo desejar, que é o nome aqui da parte 1. Nós te desejamos um Feliz Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you... Você provavelmente já escutou essa musiquinha de Natal, que é Nós te desejamos. Aqui tudo bem, desejar algo a alguém. Geralmente a gente põe a pessoa logo após o verbo. Nós te desejamos. We wish you. Ou desejamos a ela. We wish her. Desejamos a ele. We wish him. E é o próximo exemplo. Desejar a alguém, por exemplo, boa sorte. Eles nos desejam boa sorte. Repeat. They wish us good luck. Como você dizer para a pessoa diretamente para você, eu te desejo. I wish you good luck. I wish you a good trip. Te desejo uma boa viagem, um bom final de semana. Como diz isso em inglês? Eu te desejo um bom final de semana. I wish you a good weekend. Então é uma estrutura bem comum de desejar algo bacana para alguém, ou no aniversário. Isso aqui é uma coisa que geralmente eu digo aí para os meus amigos, te desejo o melhor. Talvez você diga isso em português, ou escreve lá no Face, man, girl, I wish you the best. Eu te desejo, repeat, I wish you the best. Yes! Essa lição se chama Três Desejos também porque tem essas três estruturas. Essa aqui do verbo desejar é a mais fácil, onde você está desejando uma coisa boa aí para alguém, ou desejar fazer alguma coisa. Então é uma estrutura que não tem muito mistério, só lembra de botar o verbo que você deseja, né, deseja fazer, botar no infinitivo com o to, que é o próximo exemplo. Ela deseja deixar o escritório, ela deseja partir. She wishes to leave. O verbo aqui você conjuga normalmente. I wish, you wish, she wishes. Ela deseja sair do escritório agora. Isso é um desejo possível. Né? She wishes to leave the office now.
Não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma coisa que pode acontecer. Vai que não, vai que o chefe diz, não, você tem que ficar aí até o horário da saída normal. Você não pode, mas esse é um desejo possível. Então tem aí o desejo possível e agora depois em seguida a gente vai ver os desejos impossíveis no presente e os impossíveis no passado. Por isso são os 3 desejos aqui da nossa lição de hoje. Vamos, por enquanto, nos desejos possíveis. Muita coisa possível você quer, simplesmente. O verbo desejar aqui tem um sentido muito parecido do querer, né? He wishes, he wants. He wants to stay. Ele quer ficar ou ele deseja ficar. He wishes to stay home this weekend. Repeat. Possible. Né? Se ele quer, vai e fica. A vida dele. Então, seguindo a explicação, nas frases acima, o verbo to wish tem um significado literal mesmo, que é desejar ou querer alguma coisa a alguém, desejar algo a alguém ou querer fazer algo. E tais vontades, isso é importante, são possíveis de acontecer. Não quer dizer que vai com certeza, mas pode acontecer. Agora, a parte 2 são desejos aí, part 2, né? Quem me dera, aquele tipo de desejo que, quem me dera, mas não dá. I can't, não posso, mas eu queria poder. São desejos nessa parte aqui sobre o presente, wishes about the present, but são desejos aí que you can't. É algo que você queria que fosse diferente, ou que fosse verdade, né? Ou ao contrário, o que você queria que não fosse verdade, você queria não ter que trabalhar no final de semana, mas tem que, ou você queria, como é o primeiro exemplo aqui, ter uma Ferrari, mas provavelmente você não tem. Então são desejos do presente, mas aqui tem uma peculiaridade, a estrutura, ela tem um truquezinho aqui que você vai aprender já, ok? Então vamos lá, part 2, I wish. É assim que você diz em português, quem me dera. Em inglês, simplesmente, I wish. Uma resposta curta aí, né? Como é o caso aqui, o seu amigo, your friend, diz pra você, wow, is that Ferrari yours? Você responde, I wish. Eu gostaria que a Ferrari fosse minha. Ou simplesmente, essa resposta curta, quem me dera. I wish. Alguém fala pra você, pô, você toca guitarra tão bem, você é o melhor guitarrista aí que eu já vi. Você, pô, quer se dar uma de modesto? I wish. I don't play so well. I wish. Quem me dera, né? Tocar tão bem. Então esse é o quem me dera em inglês, I wish. Seguinte, agora o seu amigo tá se gabando aí e diz pra você que ele pode cozinhar o melhor espaguete do mundo. Repeat. I can cook the best spaghetti in the world. E você responde, né, tá brincando ou falando sério e dando uma debochada do amigo. You wish. Bem que tu queria, mas são uma coisa que você queria, mas não é. Você queria poder cozinhar aí o melhor espaguete, mas, na minha opinião, no way. Então é uma resposta curta, né? Alguém aí dá uma gabada, eu sou a mulher mais bonita. You wish! Mas, claro, tudo com respeito e brincadeira dá pra falar. E às vezes é uma coisa séria, né? Você diz, I wish, but no, né? Quem me dera, mas não é bem assim. Esse é o tipo de desejo, então. E aqui, como eu disse, são respostas curtas. A gente vai agora alongar elas, ver como é que seria aqui a resposta, por exemplo, quem me dera ter uma Ferrari, ou bem que tu queria cozinhar o melhor espaguete, a gente vai ver a estrutura completinha, mas é comum de dar essa resposta curta. E nesses exemplos, como diz aqui na minha explicação, agora nestes exemplos, o verbo to wish expressa um desejo no presente que algo fosse verdade ou diferente da realidade, mas que não são possíveis como você gostaria. Então é meio que só um lamento. Né? Não se pode ter tudo aí, sempre vai ter aquela coisa que você diz, queria ter tal coisa, queria ser daquele jeito, queria poder fazer alguma coisa que eu não posso. Esses são os desejos que a gente vai focar agora aqui
não, ao menos no momento, não são possíveis. E como diz o ditado, you can have anything, but not everything. Do you agree? You can have anything, but not everything. Como você traduziria essa frase? Você pode ter qualquer coisa, mas não tudo. Not everything. Você não pode ter tudo, mas você pode ter qualquer coisa. É uma frase bonita. You can have anything, but not everything. De certa forma, expressa aí uma verdade. Então, sempre vai ter aquele momento que você vai dizer I wish I... Que é os exemplos que a gente vai ver agora. Eu queria ter uma Ferrari, mas não tenho. I wish I had a Ferrari, but I don't have one. Repeat, só a primeira parte. Repeat. I wish I had a Ferrari. Repeat, but I don't have one. Aqui está a pegadinha. O verbo está no passado, had. Mas isso é um desejo sobre o presente. Eu não tenho uma Ferrari. I don't have a Ferrari, but I wish I had a Ferrari. Então, primeira coisa que você tem que sempre repetir aqui o sujeito, I wish I had. Tem aluno que às vezes esquece esse segundo sujeito aqui, I wish had, ou wish have. Você nunca vai usar esse segundo verbo aqui no presente, sempre no passado, como está aqui. I wish I had. Você não pode dizer I wish I have, que é o erro mais comum aqui, por você pensar que é presente, você acabar usando esse verbo no presente. I wish I have. I wish I had. Não esquece sempre de repetir o que é o sujeito. Se for I wish I had. Ou no próximo exemplo, you wish you could. Tem que repetir aqui 2 vezes e usar o verbo principal no passado simples. Um desejo sobre o presente, o verbo na verdade é no passado simples. Aqui eu botei esse complemento em todas as frases para te ajudar a desenvolver essa ideia aí, que na verdade é um desejo sobre o presente. I don't have a Ferrari. I wish I had, but I don't have one. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Você vai ver que o verbo principal também está no passado simples, que aqui é o could. Quando você não pode fazer alguma coisa, mas gostaria de poder fazer, certo? Você gostaria de poder andar de moto, mas não sabe como. Você gostaria de poder tocar guitarra, mas não pode. Esse é um desejo sobre o presente, uma coisa que você não pode fazer, como é o caso aí do seu amigo, aquele exemplo completo, aqui ainda é um complemento do exemplo lá de cima, do espaguete. Seu amigo, você vai dizer, you wish you could cook the best spaghetti in the world, but you can't. Repeat. Está aqui o verbo, né? Você não pode, estou dizendo, você não pode cozinhar, mas você bem que queria. You wish you could, man. You wish you could cook, but you can't. You can't cook the best spaghetti in the world. You just wish you could. Verbo principal no passado. Isso é a única coisa assim mais difícil de o aluno memorizar e usar errado. Você não pode usar you wish you can cook. You wish you could. Essa estrutura aqui, não sei se já aí deu uma lembrada em alguma outra estrutura que a gente já viu. Que essa estrutura dá para fazer um paralelo, dá para fazer uma relacionada com a estrutura do if. A segunda condicional. Você lembra qual é a estrutura da segunda? Que é aquela também de hipóteses impossíveis, coisas que se fossem verdade, mas não são. Então, tenta fazer esse paralelo aí na sua cabeça que vai te ajudar, né? Lembra? Aqui, por exemplo, vamos usar o exemplo da Ferrari. Se eu tivesse uma Ferrari, eu ia dirigir todo dia. Como é que é essa frase? If I had a Ferrari, I would drive it every day.
Essa é a condicional de segundo modo. Lembra que o verbo principal também vem no passado. I don't have a Ferrari, but if I had, se eu tivesse uma, if I had a Ferrari, eu dirigiria ela. I would drive it every day. A segunda condicional também são hipóteses impossíveis do presente. E aqui é aquele lamento, né? Se eu tivesse uma Ferrari, eu queria ter uma Ferrari. I wish I had a Ferrari. Então essas duas estruturas, elas estão aí, de certa forma, relacionadas. A ideia é parecida e a estrutura é a mesma. O desejo sobre o presente de agora, né? I don't have a Ferrari, I wish I had. If I had a Ferrari, I would drive it everywhere. Então, lembra sempre que é a mesma estrutura da segunda condicional, só que aqui com uma ideia um pouquinho diferente, que é o desejo. Queria que, mas não é. Ok? Aí ficando cada vez mais claro, acredito eu, quanto a gente vai aí vendo mais e mais exemplos. Lembra também de conjugar, se for terceira pessoa. I wish, you wish, Adam wishes. Qual o desejo dele? Falar inglês melhor. He doesn't. Tá aqui. He doesn't speak English very well, but Adam wishes he spoke English better. Repeat. Adam wishes he spoke English better. But he doesn't. Ele não fala muito bem. Ele queria falar. O verbo está aqui. Speak. Passado. Spoke. Adam wishes he spoke. Lembra de repetir o sujeito, que é o Adam wishes he. Põe ele de novo. E não diz Adam wishes he speaks. Não. Adam wishes he spoke. Essa é essa estrutura de coisas que alguém gostaria, mas não é. Essa tem uma estrutura bem peculiar, não é? Próximo exemplo. Aqui a frase está negativa, né? Quando você queria não ter que fazer alguma coisa, né? Então aqui você usa o didn't, né? O passado simples, tem que usar o auxiliar did, not, nessa frase negativa. O exemplo é, eles queriam não ter que trabalhar no domingo, mas eles têm, né? Eles têm que trabalhar no domingo, eles queriam não ter que. They wish they didn't have to work on Sunday, but they do. Lembrando então, sempre que for um exemplo negativo, você tem que usar o did, né? Desejar não ter alguma coisa, não ser de alguma forma. Didn't. They wish they didn't have, but they do. They do. Você pode desejar algo não somente para si mesmo. Todos aqui os exemplos que a gente viu até agora eram um desejo sobre si mesmo. Adam deseja que eles desejam que eles, eu desejo que eu tivesse uma Ferrari, mas você pode desejar algo sobre outra pessoa. Por exemplo, a Mary deseja que a filha dela. Você põe a pessoa diretamente após o verbo aqui, wish. Mary wishes her daughter. A Mary deseja que a filha dela, o quê? A visitasse mais. Tá o verbo principal aqui no passado simples. But she doesn't. A filha dela não visita ela muito frequentemente. She doesn't visit Mary very often. Mary wishes her daughter visited her more. Repeat. But she doesn't. Unfortunately. Infelizmente. Unfortunately, she doesn't. Ok, vamos prosseguir. Quando é um desejo com o verbo to be, né? O verbo to be no passado aqui, you were. Eu queria que você estivesse aqui. Isso é uma música famosa, você deve conhecer, do Pink Floyd. I wish you were here. How I wish you were here. Eu queria que você estivesse aqui, mas você não está. Esse é o complemento. Isso não tem na música, mas é. Então, eu queria, eu gostaria que você estivesse, mas não está. Repeat. I wish you were here.
but you're not. Ok? Até aqui tudo tranquilo. O verbo to be no passado, I was, you were. I wish you were here. Mas aqui a gente vai ver no próximo exemplo uma irregularidade quanto ao verbo to be no passado. Então por isso deixa eu botar aqui rapidinho, porque vai ser importante você lembrar o verbo to be no passado é essa conjugação, certo? Então, no primeiro exemplo, queria que você estivesse, I wish you were, nada demais. Mas, o próximo exemplo, atenção, eu queria ser mais alto, mas não sou. Né? A pessoa tá, quando esse cara aqui ele é baixo, queria ser mais alto, mas não é. Ele queria ser, aqui o exemplo eu, né? I wish I were taller. O verbo to be no passado, were, eu queria ser, I wish I were taller, but I'm not. E aí toca o alarme, porque, como assim? Não é I was, I wish I was, or I wish I were. Nesse caso, do wish, tem essa irregularidade do verbo to be, que passa a ser were. Para todas as pessoas. Você já viu essa regrinha? Você já viu essa irregularidade antes? Você lembra onde? Nas condicionais de segundo modo. Lembra que tinha essa mesma irregularidade com o if? Ah, se eu fosse você, if I were you, I would, sei lá o que eu faria, mas se eu fosse você, essa estrutura aqui da segunda condicional, e também já tinha essa irregularidade de, ao invés de usar o was, que é o normalmente, eu era, eu estava, I was. Mas com o if, você já tinha se deparado aqui com essa regra que muda o was, o verbo fica irregular, fica were. Então, se você está fazendo um desejo aqui sobre como você gostaria que fosse de alguma forma, queria ser mais rico, queria ser mais inteligente, queria ser mais alto, I wish I were taller. But I'm not. Ok? Espero que você lembre que você já tinha visto aqui essa irregularidade, mas lembrando que essa é uma regra que nem o nativo respeita muito. Então, como eu disse naquela outra aula, if I was, beleza, é aceitável. Hoje em dia, mais e mais, porque é uma regra que ninguém respeita muito. Então, se todo mundo fala errado, acaba que não é mais errado. Então, a gramática é uma coisa viva. Né? Ainda é considerado um erro gramatical num exame. Se você está fazendo um exame de proficiência de inglês, fica ligado na regra. Mas você vai ver muito assim com o was mesmo. E aqui, com o wish, a mesma coisa. Apesar de estar gramaticalmente incorreto, I wish I was taller, é aceitável hoje em dia, é um erro que ninguém dá bola, não é um erro que vai te fazer parecer grosso ou burro, não, o nativo ele, o que nem esses erros que a gente faz em português, e claro que tem alguns erros que, menos gente, não sei, dependendo do que você acha, mas é alguns erros, né, a gente, em português a gente fala, meus livros, né, às vezes não põe o plural, e aqui em inglês tem essa regrinha que não tem muito problema se você acabar não respeitando, né? Já que é uma situação tão específica aí nesses dois casos que a gente usa o were para I e também para he, she, it, a mesma coisa para todas as pessoas se torna were, mas é um erro aí que passa despercebido se você por acaso usar o was. De qualquer forma, aqui eu estou te ensinando a regra, né? Você tem que saber que às vezes a pessoa usa o were aqui, I wish I were. O próximo exemplo, ele é gordo, mas queria não ser. He wishes he weren't fat, but he is. Right. Então, se é o verbo to be, põe ele no passado, aí o were. Aqui a frase é negativa, ele queria não ser. He wishes he weren't, but he is. Nós queríamos que hoje fosse sábado, mas não é.
We wish it were Saturday, but it isn't. Yes. Let's practice. Então agora vamos praticar essa estrutura aqui. Então a lógica desse exercício é, né? Repete aqui comigo. I don't have an American friend. I wish. Eu não tenho um amigo americano aí para falar inglês, praticar. Eu queria ter um amigo americano. Como você vai dizer isso em inglês? Lembra de usar o verbo no passado simples. Eu queria ter um amigo americano. Tenta fazer aí, eu vou dar 5 segundos. Se precisar mais tempo, pausa o vídeo. Eu não tenho um amigo americano, mas eu queria ter. I wish I had an American friend, but I don't. Eu sugeri quando você está fazendo esse exercício, você use esse complemento, but I don't. I wish I had an American friend, but I don't. Que isso vai ajudar você a mecanizar aqui a ideia, a estrutura. Eu não tenho, I don't have an American friend, but I wish I had. Então, se possível, tem que fazer esse complementinho aqui também. Eu queria ter, mas não tenho. I wish I had, but I don't. Right? Mesmo caso aqui, eu tenho que trabalhar no sábado. I have to work on Saturday. I wish. O que eu desejo? Se eu trabalho no sábado, é claro que eu desejo que eu não tivesse que trabalhar. Eu desejo que eu queria não ter que. Você tem que usar aqui com o didn't, lembra? Como é uma frase negativa. Vamos lá? Você tem que dizer, eu queria não ter que trabalhar no sábado. Go! I wish I didn't have to work. Eu queria não ter que trabalhar. Você poderia fazer um exemplo tipo assim também. Eu queria não trabalhar. I wish I didn't work. But I do. Mas eu tenho. But I do. I wish I didn't work on Saturday. I wish I didn't have to work on Saturday. But I do. Next. Na minha opinião, eu não sou rico o suficiente. In my opinion, repeat, I'm not rich enough. Eu queria ser mais rico. Go! Usa o verbo to be no passado, né? I wish I were richer, but I'm not. Eu não sou, mas eu queria ser. I wish I were. Ou ainda podia ser aqui was. I wish I was. Também é aceitável. Ok? Vamos lá. A Eva, em inglês a Eva, a gente chama de Eva, não pode tocar bateria. Claro que ela queria poder tocar. Você usa aqui o poder tocar, mas você usa no passado, ok? Eva can't play the drums, she wishes. She wishes she could play the drums, but she can't. She wishes she could, but she can't. Next, o Dan é muito tímido, shy. E claro, deseja que ele não fosse tímido. Usa novamente o verbo to be no passado. Ele queria não ser tímido.
So, he wishes he weren't shy. Very shy, so shy. He wishes he weren't, but he is. He is very shy. He wishes he weren't. Poderia ser wasn't, né? Ignorando a regrinha. Weren't. Last, o último aqui, eles não moram na Inglaterra. Claro que eles queriam morar. Faça essa frase em inglês. Eles queriam morar na Inglaterra. They don't live in England. They wish. They wish they lived in England. But they don't. Lembra sempre, nesse tipo de desejo, sobre o presente, coisa que você queria que fosse, mas não é, queria poder, mas não pode, queria ter, mas não tem, o verbo principal sempre aqui no passado simples. Porque agora a gente vai ver o último desejo, o desejo número 3, o seu terceiro desejo vai ser concedido agora, que é saber, aprender aqui os desejos sobre o passado. Part 3, wishes about the past. Aí o desejo é outra coisa, uma coisa que não aconteceu, mas você queria que tivesse acontecido, ou o contrário, uma coisa que não aconteceu, uma coisa que não aconteceu, que você queria que tivesse acontecido. Esse é o passado perfeito. Tivesse acontecido, não tivesse acontecido. Nos desejos sobre o passado, você usa o passado perfeito. Vamos comparar, porque compare. Os desejos sobre o presente, que foi o que a gente acabou de ver, o verbo é no passado simples. Então esse próximo exemplo ainda é que nem os anteriores sobre o presente, só para a gente poder comparar agora com esse novo do passado. Então aqui o próximo ainda é do presente. Eu queria ter uma bicicleta para ir para o trabalho. I wish I had a bicycle to go to work, but I don't. Verbo principal no passado simples. I wish I had a bicycle. Mas não tenho, presente, eu não tenho agora. I don't have a bicycle. I wish I had a bicycle. Agora, para comparar o desejo do passado, onde o verbo vem no passado perfeito. Atenção. I wish I had a bicycle. Eu queria ter tido uma bicicleta para andar com os meus amigos quando eu era pequeno, mas eu não tive. Aqui é só um lamento. Essas estruturas aqui dos wishes de hoje é perfeito para você se lamentar, né? É comum, a gente sempre nunca está satisfeito com tudo que a gente tem, né? Você sempre vai ter com aquele wish, e eu acho que é uma coisa positiva, né? Esse fogo aí de querer ter alguma coisa, ou querer ter tido alguma coisa que não teve. Os desejos é uma estrutura muito comum, né, em qualquer língua, acredito eu, e no inglês ela é um pouquinho difícil de montar, mas depois que você pegou a manha, vai embora. Então aqui eu não tive, tá aqui ó, eu botei sublinhado, porque eu não tive uma bicicleta. No primeiro exemplo, eu não tenho uma bicicleta para o trabalho, e aqui eu não tive, I didn't, não tive uma bicicleta para andar com os meus amigos quando eu era pequeno, but, repeat, I wish I had a bicycle to ride with my friends when I was little. But I didn't. Só posso agora lamentar. Tá aqui o passado perfeito. Had, mais o verbo principal na terceira forma, no particípio, ter tido. Aqui é o had de novo. Nesse caso, pode ser outros verbos. A gente vai ver outros verbos nos próximos exemplos. Mas, lembra, o had, primeiro é parte da estrutura do passado perfeito. E o segundo é o verbo principal na terceira forma. O have tem essa facilidade de ser igual, né? Acho que você sabe o que eu estou falando. Que eu estou falando aqui da terceira forma. Esse had aqui, o segundo, é o particípio, tido. Pode ser outro verbo. O Kurt queria ter, que ele tivesse estudado. Aqui está, had, que ele tivesse estudado. He had studied. Mas ele não estudou. He didn't. He didn't study
for the exam, but Kurt, repeat, wishes he had studied more for the exam. But he didn't. Então esse é o desejo sobre o passado, uma coisa que você queria tivesse sido diferente. E também dá para comparar com o quê? Com a terceira condicional. Talvez você já tenha aí vendo uma certa semelhança, mas a terceira condicional também lembra aquela, se eu tivesse comprado o carro, if I had bought a car. É o passado perfeito. Na terceira condicional a gente usa o if, que é a condição se eu tivesse comprado o carro. If I had bought a car. Mas não comprei. E aqui é o desejo. If I had bought a car, right? I wish I had bought a car. Essas ideias, elas são, eu queria ter comprado. I wish I had, mas não comprei. But I didn't. Elas têm aí a sua relação. Acredito que você esteja vendo aí onde eu quero chegar. A terceira condicional é aquela que o complemento. If I had bought a car, I would. Eu vou ter que quebrar em duas partes, senão vai ficar muito longo. If I had bought a car, I would have driven to Argentina last year. Se eu tivesse comprado um carro, eu teria dirigido até a Argentina ano passado. Também é aquele if, a condicional irreal do passado. Ano passado eu não dirigi até a Argentina, não fui de carro até a Argentina, mas eu teria ido, eu teria dirigido. I would have driven to Argentina last year. Se eu tivesse comprado um carro, mas não comprei. If I had bought a car, but I didn't. E aí você lamenta, eu queria ter comprado. I wish I had bought a car. Yes! Vamos para o próximo exemplo. A Suzy também está lamentando aqui que ela não leu o livro antes de ver o filme. Ela viu o filme, aí viu que era baseado num livro, e ela é aquele tipo de pessoa que gosta de ler o livro antes de ver o filme, mas agora já passou, ela só vai lamentar que ela queria ter lido o livro antes. But she didn't. Mas ela não o fez. Repeat. Suzy wishes she had read the book before she watched the movie. But she didn't. E os for's, todos os verbos principais aqui no past perfect, né? She had read, he had studied, e os for's também, eles queriam ter viajado. Eles queriam que eles tivessem viajado, mas não viajaram para o Havaí antes. Eles viajaram só agora e viram, aqui é o paraíso, por que a gente não viajou aqui antes? Eles queriam ter viajado. The for's wish they had traveled to Hawaii before, but they didn't. Hawaii, pronúncia de Havaí, Hawaii. Do you know the band Engineers of Hawaii? Vamos para o próximo exemplo. Nós queríamos ter sido. We wish we had been. Queríamos ter sido melhores alunos na escola, mas não fomos. Repeat. We wish we had been better students at school, but we weren't. Past perfect. Próximo desejo. Você queria não ter dito aquilo pra ele, hein? Quem nunca, né? Disse alguma coisa pra alguém e depois se arrependeu, não queria ter dito. Esse é o exemplo aqui. Você disse. You did. You did. But, repeat. You wish you hadn't said that to him, right? But you did.
And the final example, eu queria ter sido capaz de ir ao Rock in Rio. Aqui, o verbo ser capaz é aquele be able, aqui está been, na terceira forma do verbo to be, mas é aquela estrutura que você viu. E aqui é importante ressaltar, deixa eu só mover aqui o notepad, let me move my notepad, que aqui. Você talvez lembre que o be able to, a gente já viu essa aula aí, se você não está bem lembrado, depois dá uma revisada. Ele pode substituir o verbo querer, né? O can. I can sing, I am able to sing. Estou apto, sou capaz de fazer alguma coisa. Eles são duas estruturas sinônimas, é praticamente a mesma coisa. Se fosse passado, I could sing, eu podia cantar, ou eu fui capaz, I was able to sing. E aqui, quando o exemplo é com o could, né, eu não pude ir no Rock in Rio. I couldn't go to Rock in Rio. Eu não pude ir, I couldn't go. E ok. Se você vai lamentar, né? Eu não pude ir, mas eu queria ter podido ir, eu queria ter conseguido ir. O could, ele não pode ser usado no passado perfeito, né? Você não pode dizer I had could. Não, os modais não têm essa forma no passado perfeito. Você tem que acabar substituindo pelo be able to, nesse caso. Então, se você não pôde fazer alguma coisa, não pude sair, I couldn't go out, eu queria ter podido, você não pode usar o could nessa estrutura. Você tem que usar, aqui com wish, por exemplo, I wish, eu queria ter podido, ter estado apto, ou ser capaz de fazer alguma coisa. I wish I had been able to go. A estrutura vai ficar um pouquinho mais longa aqui, mas não tem outro jeito. Se é um lamento aqui de uma coisa que você não pôde fazer, você, quando transforma para o desejo aqui, você tem que usar o be able. E aqui está na terceira forma, o passado perfeito. I wish I had been able to go to Rock in Rio, but I wasn't. Mas eu não fui capaz. I wasn't able to go to Rock in Rio, but of course, repeat. I wish I had been able to go to Rock in Rio. But I wasn't. Let's practice. Agora vamos praticar desejos no passado. Isso aí, agora a gente vai praticar, é o final da aula. O que você tem que levar da aula de hoje é o quê? Wish, pode ser um substantivo, desejo. No plural, wishes, desejos. Você pode desejar algo a alguém, a estrutura é fácil, né? They wish us, I wish you, alguma coisa. Desejar fazer alguma coisa também é uma estrutura mais simples. Só lembra de botar então o verbo no infinitivo com o to. Você deseja fazer, I wish to do. He wishes to go. Ela deseja partir, she wishes to leave. E aí, né, os quem me deras, os desejos impossíveis no presente, coisa que você não tem, mas queria ter. I wish I had. Queria poder fazer. I wish I could. Você usa o verbo no passado simples. O verbo to be tem essa irregularidade, não esqueça. Você usa o were ao invés do was. Eu queria ser de alguma forma, ou queria não ser de alguma forma, mas sou. Tudo desejos no presente. Sou, mas não queria ser. Ou não sou, mas queria ser. O verbo principal no passado, se for negativo, põe o didn't. E os verbos, então, que a gente vai praticar agora são desejos no passado. Você tem que usar no present perfect. Beleza? Então, vamos praticar. Let's practice. Mesmo esquema do exercício anterior, né? Tem aqui uma situation. O Tom não conseguiu o emprego porque ele se atrasou para a entrevista. Qual o desejo dele? Que ele não tivesse se atrasado. Essa é a frase que eu quero que você faça. Na verdade, eu quero que você faça dois desejos. Um, né? Ele queria não ter se atrasado. He wishes he
que você vai fazer. E outro também, ele queria ter pego, né, o emprego, ele queria ter conseguido o emprego, mas não conseguiu. Comece por esse, ele não conseguiu o trabalho, ele queria ter conseguido. Aí eu vou te dar mais um tempinho e você faz depois, ele queria não ter se atrasado. Primeiro repete, aí tenta fazer. Tom didn't get the job because he was late to the interview. He wishes... Desculpe te interromper se você já está fazendo. Ele queria ter conseguido o trabalho. Precisar mais tempo, pausa o vídeo. He wishes he had gotten the job. Ele queria ter pego, ele não pegou aqui. He didn't get. He wishes he had gotten. Tenta sempre usar aqui o mesmo verbo da situation, né? Poderia ter outras opções aqui, mas tenta usar sempre o mesmo verbo. E o particípio pego, conseguido, no inglês britânico é got, é igual ao passado, então ambas as opções estão certas. He wishes he had got the job, or, em inglês americano, he wishes he had gotten the job. E agora, ele se atrasou. He was late, você tem que usar o verbo to be no passado perfeito. Ele queria não ter se atrasado. Go! He was late, but he wishes he hadn't been late. But he was. Próximo exemplo, a Sheila. Esse nome em inglês, a Sheila em inglês é Sheila, missed her flight because she got stuck in a traffic jam. Ela perdeu o voo porque ficou presa no congestionamento. Você vai ter dois desejos aí que ela queria. Um, que ela não tivesse perdido o voo. Queria não ter perdido o voo. E depois ela queria não ter ficado presa. O verbo ficar preso é get stuck. Aqui no ano passado ela ficou got stuck. Então você tem que usar aqui o get na forma apropriada. Primeiro tento fazer a primeira parte. Ela queria não ter perdido o voo. Go! Preparando o terreno aqui, vou te dar a resposta agora. Ela queria não ter perdido o voo. She wishes she hadn't missed her flight. But she did. Você também faz esse complemento que eu não sempre faço. Isso te ajuda a estruturar aí a ideia, né? She wishes she hadn't missed her flight, but she did. E agora, ela queria não ter ficado presa no congestionamento. Go! She got stuck. She wishes she hadn't got, ou ainda she hadn't gotten stuck in a traffic jam, but she did. Arrependimentos. O verbo arrepender-se é regret. Eu vendi meu carro e agora eu me arrependo. O que eu desejo? Eu queria, né, não ter vendido. Tento fazer essa frase em inglês. I sold my car now, I regret it. I wish. I wish I hadn't sold my car. Mas vendi. But I did. I wish I hadn't sold my car, but I did. Lamentos, muito comum você usar os wishes para dizer eu queria não ter feito alguma coisa que eu fiz. O próximo é could, já estou preparando aqui. Você não comprou um jet ski quando estava em promoção
e agora você se arrepende. Você queria o quê? Queria ter comprado um jet ski. Essa é a frase que eu quero que você faça. Eu queria, você, you wish, você queria ter comprado um jet ski. Go! Yeah, I know you wish you had bought a jet ski when it was on sale, but you didn't. E para fechar, nós não vimos o Keanu Reeves, ator famoso, quando ele estava na nossa cidade. O que nós queríamos? Ter visto o Keanu Reeves quando ele estava na nossa cidade. We didn't see Keanu Reeves when he was in our town. We wish... só te peço desculpa que esse the aqui não tem que ter. Era para ser the actor, aí eu troquei pelo nome dele, acabei esquecendo o the aqui. Sem o the. We didn't see, o nome antes de pessoa sem o the. We didn't see Keanu Reeves when he was in our town. Nós queríamos ter visto o Keanu Reeves. Go! Yeah, we didn't see Keanu Reeves, but we wish we had seen Keanu Reeves when he was in our town. Depois eu corrijo aqui o errinho no PDF e você agora do your homework. Muitos alunos dizem para mim, como eu queria ter começado a estudar inglês antes. É um lamento muito comum, como diria isso em inglês. Eu queria ter começado a estudar inglês antes. I wish I had started to study English before, ou então earlier, mais cedo. Mas agora você pode só estudar e correr atrás, estudar bastante e fazer os exercícios aí para praticar. Essa estrutura aqui, ela pode parecer um pouquinho complexa e é realmente aqui o final do curso são estruturas mais pesadinhas, mas essa estrutura aqui também é o tipo de ideia que você só pode expressar dessa forma. Então você tem que saber para se lamentar aí um pouco. E a gente se vê na próxima, beleza? See you next time. Bye!